Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Almeida, eu sou líder de louvor da Igreja Evangélica Berla Ruí e hoje iniciamos mais um culto no lar, o culto realizado pela Igreja Evangélica Berla Ruí, na direção do nosso apóstolo Andrei Valente e de nossa bispa Cristiane Valente. Como diz em Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu creio que você está aí assistindo com a sua família, com seus amigos, para você que está assistindo aí no seu trabalho, na sua faculdade, ou onde você estiver, creia que Deus está em seu meio. Glória a Deus. E aqui eu já quero pedir que, para você que já está assistindo, que você compartilhe, né? Pegue o link, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no WhatsApp, para que outras pessoas venham ouvir a palavra de Deus, que essas outras pessoas sejam edificadas, para que aonde você não possa chegar, né, através da internet, pode chegar esta palavra. E desde já eu já quero chamar aqui o nosso apóstolo Andrei Valente. A paz do Senhor, apóstolo. A paz do Senhor, Diego. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a cada um que está acompanhando. E já já nós vamos entrar na ministração da palavra de Deus. Lembrando, né, que o nosso Deus não está condicionado à existência de paredes, mas unicamente a sua presença, ela se faz real quando aqueles que o buscam de coração, né, estejam reunidos em seu nome. Ali a presença dele é manifesta. Amém. E eu creio que hoje também não será diferente, pois o nosso Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Daqui a pouco vamos dar uma olhada no nosso chat. O apóstolo também está olhando aí no seu computador. Né? Para você que quiser mandar uma mensagem, um abraço, né? Escreva aqui no nosso chat. Lembrando que nós só conseguimos ver, né? Nós só podemos falar aqui quem está comentando aqui no nosso chat, tá bom? Já vejo que tem algumas pessoas visualizando, né? Mas a gente não consegue ver. E quero mandar aqui um abraço aos nossos irmãos da Igreja Evangélica Berla Ruí, um abraço aos nossos pastores, aos nossos diáconos, diaconisas, os nossos obreiros, os evangelistas e a cada irmão, a cada família da nossa igreja. Neste domingo tivemos mais um culto, dois. Né? Tivemos o culto no primeiro horário, a partir das 17 horas, né? E também tivemos um outro culto iniciando às 18h30. Foram 2 cultos maravilhosos, onde a ministração da palavra, né, foi grande. A primeira ministração quem fez foi o apóstolo, que no caso eu só pude ficar no primeiro, né, que devido a alguns protocolos, né, que a igreja está tomando devido ao Covid, estamos revezando. Né? No primeiro culto eu fiquei, no segundo culto quem ficou foi o nosso vice-líder Felipe. E eu creio que foi o apóstolo que pregou. Se não foi ele, já me corrija aí. Então aqui, já temos aqui a nossa Elisandra, que é a Paulinha. O nosso diácono Júlio César, paz do Senhor, diácono, um grande abraço. Um abraço a toda a sua família. Glória a Deus. O nosso diácono, ele que quando não é o apóstolo, ele que está ali no nosso programa Avivamento.home, ali na 107.9, na RBN, todos os sábados, às 7 horas da manhã. E aqui eu já passo a palavra, né, daqui a pouco eu mostro aqui quem está mandando mensagem aqui no nosso chat. Eu já passo a palavra ao nosso apóstolo Andrei Valente.
apóstolo. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Só para complementar aqui, apareceu o nosso irmão Dene, que está acompanhando também, e a nossa irmã Ana Nascimento. Deus abençoe as vossas vidas. Queridos, eu quero fazer uma leitura bíblica que está na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Eu peço você, de posse da tua Bíblia, que abra nesse livro. E vamos ler um trecho em que o apóstolo Paulo dá uma recomendação aos irmãos acerca sobre ansiedade, necessidade, uma necessidade de paz, uma necessidade de quietude. Eu acredito que isso sirva para a nossa vida no momento que nós estamos vivendo. Então, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4. Diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, existem situações na nossa vida em que nós passamos por momentos que tiram a nossa paz, momentos que trazem aquela preocupação excessiva, que é a ansiedade, momentos em que nós chegamos a pensar que estamos sós diante do problema. Mas a vida cristã, ela é permeada de situações que vêm causar aflição na nossa vida, que vêm causar uma situação de angústia. Então, como nós podemos viver, ou ainda, como nós podemos passar por uma situação dessa? Mas, apóstolo, a vida cristã quer dizer que ela nunca deixará de ter problema? Eu afirmo o seguinte, aquilo que Jesus ensinou, e falando para os seus discípulos, que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo. Ele falou essas coisas quando estava se despedindo dos apóstolos. E ele falou aqui também que ele iria para o Pai, veio do Pai, veio para o mundo, mas também ele voltaria para o Pai. Então aquilo trouxe momentaneamente uma tristeza. E ele fala para os seus discípulos: olha, eu tenho dito isso para que em mim vocês tenham paz. Né? Que é João que ele falou isso. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, para que vocês tenham tranquilidade. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando Jesus falou isso, ele tinha vencido o mundo, ele ainda não tinha passado pela cruz do Calvário. Então mostrou ali a
a vitória sobre o mundo. Ele tinha vencido o mundo. E por ele vencer o mundo, também nós venceríamos por meio dele, através dele. Mas enquanto nós estivéssemos no mundo, nós estaríamos sujeitos a passar por aflições. A diferença é que nós não ficamos nela, ou seja, presos nelas, acorrentados nessas aflições. Nós não ficamos num cativeiro onde nós só temos sentimentos de aflições. E o que nós podemos fazer acerca disso, de uma situação em que nós estamos vendo problemas, nós estamos ficando angustiados, estamos ficando tristes, estamos ficando, de uma certa forma, não temos mais uma perspectiva de saída diante das circunstâncias em que nós enfrentamos diariamente. E aí que o apóstolo Paulo ele vem com uma orientação que é magnífica, que ele fala o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Então, nada pode fazer que eu fique permanentemente inquieto. O que nós temos por inquieto? É a pessoa que não tem paz, não tem calma, entendeu? É agitada, fica andando para um lado e para o outro, tentando achar uma solução da sua maneira, no seu tempo. Quer que as coisas se resolvam no seu tempo e da sua maneira. E nós sabemos que muitas das vezes as coisas não são assim para nós, os filhos de Deus. Nós que professamos o nome do Senhor, que temos a vida nele, guardada nele, protegida por ele, nós temos a convicção e essa certeza de que ele cuida de nós. E Jesus ele ensinou acerca da ansiedade, dessa preocupação excessiva, lá em Mateus, acerca pela solicitude da vida, ansiedade das coisas da vida. Olha, não estejais ansiosos pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir, porque o vosso Pai Celeste sabe de todas essas coisas que vocês têm necessidade, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, serão providenciadas por Deus, serão dadas por Deus, serão enviadas por Deus. E tudo que vem de Deus para a nossa vida é bom, alegra a nossa alma. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que nenhuma coisa pode deixar você inquieto permanentemente. Nós podemos passar por aflições, mas não significa que nós vamos viver permanentemente nelas, nas aflições. Então, não estejais inquietos por coisa alguma. E aí, o que vem essa coisa alguma? Pode ser algum problema na nossa vida familiar, alguma coisa na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Nós não podemos estar inquietos por causa dessas coisas. Eu lembro que quando eu formei, já falei isso na igreja, e tinha a expectativa, né, do emprego, e para quem forma, né, no superior, a expectativa de conseguir um trabalho, ela é grande. Mas naquela ocasião estava muito difícil, então o que eu fiz, eu tive que recorrer ao Deus que fez os céus e a terra. E ele, pela sua graça, concedeu-me a bênção. Não por merecimento, unicamente pela graça dele. Mas tive que fazer conhecida diante dele a minha necessidade
daquele momento, através da oração. Então, nós não podemos estar, é a recomendação, não estejais inquietos por coisa alguma. Não fique andando de um lado para o outro, tentando resolver da tua maneira, da tua forma, porque provavelmente vai ficar pior do que já está. E nessa questão de nós queremos, nesse impulso de querermos fazer da nossa maneira, porque queremos no nosso tempo, nós incorremos em piorar as coisas. E o mesmo apóstolo ele fala o seguinte: antes, e aí ele ensina, diante da situação adversa, que Jesus falou que nós passaríamos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele tinha vencido o mundo. E o que nós entendemos, algo assim na nossa vida que podemos ver, é um comportamento diferente, né? O ânimo, bom ânimo, é um comportamento diferente diante da dificuldade. Uma coisa que você expressa uma confiança, não na tua capacidade, não no teu intelecto, mas Jesus fala que em quem você tem que ter a confiança. Tenha de bom ânimo, tenha determinação, tenha coragem, porque eu venci o mundo. Então, a razão para nós termos bom ânimo é porque Jesus venceu o mundo. Ter esse comportamento diferente diante da adversidade. Que, primeiro, é não estar inquieto por coisa alguma. Quando nós fazemos, ou ainda quando nós começamos a reclamar das circunstâncias, nós estamos incorrendo na murmuração. Olha, eu acredito que deve ser muito perturbador ficar ao lado de quem murmura muito, de quem reclama demais. Tudo é motivo para uma reclamação. Tem um desenho do Gulliver, acho que quem é da minha época, aí, quem mais de 40 anos deve lembrar desse desenho. E tinha um personagem que falava: isso não vai dar certo. Né? Todo planejamento, todo plano, aí tinha: isso não vai dar certo. Ou ainda aquele desenho antigo, que era o Lip e Hard, que era o leão e a hiena. E a hiena, que por natureza a gente vê que ri, né? O jeito dela manifesta uma risada. No desenho era só lamentação. Ó vida, ó céus, ó azar. Então a questão da murmuração, ela atrai problemas para a nossa vida. Quando estou murmurando, eu estou questionando a soberania de Deus. Deus cuidava do povo de Israel, conduziu pelo deserto, com coluna de fogo, coluna de nuvem, com maná, com água saindo da rocha, e o povo murmurava, ou seja, mostrava que o cuidado de Deus não era bom, o cuidado de Deus não era suficiente para eles. Então aquilo, entendeu, provoca a ira. Então, quando nós murmuramos, nós reclamamos de situações que acontecem na nossa vida, nós estamos dizendo que o cuidado de Deus ele é insuficiente para nós. E o cuidado de Deus não é pleno na nossa vida. E pelo contrário, o cuidado de Deus ele é totalmente na nossa vida.
A questão é se nós estamos dispostos a desenvolver a nossa fé nesse cuidado. Se nós estamos dispostos a ter esse bom ânimo, que é essencial para mim e para você, que é um comportamento diferente diante da adversidade, diante do problema. Quando eu não tenho esse comportamento diferente, eu começo a enxergar as coisas da ótica de murmurador, eu vou padecer no deserto. Aí eu vou ficar aqui, eu vou ficar nas aflições. Eu não vou sair dela, vou ficar nela. Porque a minha vida, o meu dia a dia é murmurar, é reclamar do cuidado de Deus. Né? Dizer, ó Deus, o teu cuidado não me serve. Murmuração, penso que é isso. E traz consequências para a nossa vida. Então o apóstolo Paulo ele fala, olha, antes não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas, em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Não é para elas serem conhecidas através da murmuração. As minhas necessidades, aquilo que que está me causando inquietação, que aflige a minha alma, que está me causando angústia, eu tenho que fazer estas coisas serem conhecidas diante de Deus através da oração. Ah, mas Deus sabe todas as coisas. Mas faça que estas coisas sejam conhecidas através da tua boca, conversando com Deus, falando com Deus através da oração. Nós só temos uma forma de falar com Deus que é através da oração. Deus fala conosco por sonhos, fala conosco por visões, fala conosco pela sua palavra, Bíblia Sagrada, mas nós só podemos falar com Ele através da oração. Então, que a nossa necessidade, a nossa súplica, seja conhecida diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graça. E nessa questão, eu lembro aqui do apóstolo Pedro, se não me falha a memória, falando aos irmãos, ele disse o seguinte: olha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então isso mostra que o nosso Deus cuida de nós. A questão é porque muitas das vezes queremos resolver no nosso tempo, da nossa maneira, quando a Bíblia ensina para nós lançarmos sobre ele a nossa ansiedade, porque ele verdadeiramente tem cuidado de nós. Só que muitas vezes nós queremos que o cuidado de Deus seja da nossa maneira. Mas temos que aprender que o nosso Deus ele é soberano. E na sua soberania ele tem o controle de todas as coisas para nós. E o apóstolo Paulo ele fala aqui acerca de uma promessa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meus irmãos, é tão bom sentir paz. Não é aquela paz que é ausência de conflito, ou ausência de problemas familiares. Nessa paz que o apóstolo Paulo fala, mas é a paz de Deus. Essa paz que excede todo entendimento, porque é uma paz que é inexplicável. É um nível de paz que não há como explicá-la.
E a esse nível de paz que causa alegria na nossa vida, por causa dessa paz, a gente vai entender mais ou menos o que Abacuque sentiu, né? Quando ele falava, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja gado nos currais, não haja ovelha nos apriscos, eu, todavia, me alegrarei do Senhor, porque é Ele quem me faz saltar altaneiramente pelos montes. Então é uma alegria, entendeu? Que é baseada na paz, nessa paz que é inexplicável. Essa paz que não pode, que não é como, não tem como explicar como ela é, porque ela excede todo entendimento, toda a forma que nós podemos entender essa paz, ela excede. E nessa paz que excede toda explicação, ela vai dizer o que ela faz. Ela guarda o nosso coração. E o que é o nosso coração? É justamente a sede das nossas decisões. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida, as decisões para a nossa vida. Então, a paz de Deus, ela vai guardar a sede, o local das nossas decisões. Nós vamos tomar decisões acertadas. Não estaremos mais inclinados a tomar decisões equivocadas. Mas isso é possível, entendeu? Quando a gente vai ter que exercitar a nossa fé. E ainda que o apóstolo Paulo fala, além de guardar os vossos corações, vai guardar também os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esses sentimentos, meus irmãos, é todo sentimento contrário. É o sentimento contrário pode dizer assim, anular aquilo que Deus fala acerca de nós. Por exemplo, a dúvida. A dúvida é a fronteira da nossa confiança em Deus. Enquanto estamos confiando em Deus, nós estamos no território da confiança. Fé e confiança. A partir do momento que começa a dúvida, chegamos no limite da confiança. Entramos, entendeu? Em outro território, na dúvida. Ou seja, a dúvida começa quando termina a nossa confiança. E a paz de Deus, ela vai guardar o nosso sentimento para que nós não venhamos ter dúvidas, para que a área da nossa confiança, o espaço de confiança em Deus venha a ser cada vez ampliado, aumentado cada dia com Deus, né, no relacionamento com Deus, guardará os vossos sentimentos. Ou seja, não estarei vulnerável, não estaremos vulneráveis, não estaremos abertos a sentimentos contrários àquilo que Deus fala que vai fazer por nós. Quantas das vezes nós não ficamos, por exemplo, quando estudava de manhã cedo e tinha que ir de ônibus para a faculdade, né? Chegava no local na hora, ficava ali e quando olhava para o relógio ficava aquela angústia porque eu tinha que pegar 2 ônibus. Conforme fosse do horário, eu ficava ali perto do Amazonas Shopping e ia para o outro lado, 3 ônibus, porque pegava um até o Amazonas Shopping, do Amazonas Shopping
até a bola do Coroado, e da bola do Coroado, integração até dentro do campus. 3 ônibus. E quando chegava o horário, começava a ficar, meu Deus, será que vai dar tempo? Não vai dar tempo? Ficava aquela angústia. Ou seja, esse sentimento, essa dúvida, será que vai dar certo? Será que vai? Será que vou chegar na hora? Será que não? Então, esse sentimento, entendeu? O contrário, que a Bíblia está falando, que a paz de Deus ela vai guardar os nossos sentimentos. Nós não estaremos mais suscetíveis aos sentimentos, entendeu? De decepção, de angústia, ou ainda de incerteza. Quando nós exercitamos isso, quando nós fazemos isso de não estarmos inquietos com coisa alguma, quando nós fazemos conhecidas as nossas necessidades através da oração e da súplica, e nós falamos ao Senhor isso, a promessa é que a paz de Deus, a paz que é inexplicável, vai guardar o nosso coração, local, as nossas decisões, a mente e coração. E que nenhum pensamento contrário vai prosperar na nossa mente. Nenhum pensamento de dúvida, nenhum pensamento de incerteza vai prevalecer. Mas tudo isso é possível, meus irmãos, se nós tivermos fé no Senhor, se nós exercitarmos a nossa fé. É justamente isso aqui que Jesus ele falou lá em João. Estas coisas tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Não é para eu ter paz nas coisas que são passageiras. Há pessoas que se baseiam, têm paz do poder financeiro que tem, do dinheiro que possui no banco, dos bens materiais que tem. E nós vimos aí que a pandemia não teve rico ou pobre. Pegou, entendeu? Do menor ao maior. Mas aqueles que foram preservados por Deus, dentro do seu povo, pôde ver que Deus guardou. E Deus levou aqueles que queria levar, para preservar da maldade desse mundo. É que tudo tem o seu tempo determinado. Então, quando a gente observa aqui que a paz de Deus excede todo entendimento, essa paz que é inexplicável, ela vai guardar o meu coração e vai guardar a minha mente. Essa é a promessa? Sim, essa é a promessa. Aí o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, depois, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Então, assim, nós podemos observar que no mundo nós estamos sujeitos a passar por aflições, mas devemos ter bom ânimo, um comportamento diferente diante da adversidade. E nesse comportamento diferente diante da adversidade, eu não vou ficar inquieto, correndo de um lado e para o outro, tentando resolver da minha forma e da minha maneira e do meu tempo. Eu vou lançar, eu vou falar para ele, para o Senhor, eu vou fazer conhecida as minhas necessidades, as minhas petições através da oração e da súplica, fazendo conhecidas diante de Deus. Fazendo também o que o apóstolo Pedro ensina, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. O local das minhas decisões, a minha mente vai estar guardada. Os meus pensamentos não serão pensamentos de derrota, não serão pensamentos contrários, não serão pensamentos que venham colocar em dúvida a fidelidade de Deus. Mas nós estaremos guardados na mente e também nos nossos sentimentos. Deus é bom, meus irmãos, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou vendo aqui o tempo que eu não observei o momento, a hora que eu comecei. Que hora que eu comecei? Então já chegamos no tempo. Meus irmãos, eu falei que ia só falar de 30 a 40 minutos. E meus queridos, nesse tempo que estamos vivendo, em que muitos questionam, muitos afirmam, outros duvidam, eu sugiro aos irmãos, eu recomendo que nós venhamos confiar mais e mais no Senhor, depositar nele a nossa confiança. Lembrando aqui de Abacuque que eu já falei, ainda que a figueira não floresça, né, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, meus irmãos, aí onde vocês estão, na situação que vocês estão vivendo, se alegrem em Deus. Façam conhecidas as vossas necessidades através da oração ao Senhor. E não fiquem inquietos com qualquer coisa. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo aqui. Para que venhamos experimentar essa paz que é inexplicável. É uma paz que não pode ser explicada, apenas vivida. E essa experimentação, ela é pessoal. Uma manifestação pessoal da paz de Deus, que alegra a nossa alma, que traz paz em todos os aspectos. Não é aquela, não é aquela paz, meus irmãos, que é a ausência de conflito de vizinhos. Né? Tem pessoas que querem paz nesse sentido. Mas a paz que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é uma paz que é uma prosperidade interna, uma prosperidade pessoal, uma quietude, um repouso, é um estado de paz, tranquilidade, saúde, bem-estar, ou seja, é todas as formas de bem, todas as formas de bem que o homem pode experimentar, essa paz de Deus, ela proporciona isso. Não é uma paz em algumas áreas da vida, são todas as formas de bem que o homem pode experimentar na vida íntima, na vida pessoal com Deus. É isso que o apóstolo está dizendo aqui, essa paz, toda forma de bem, essa paz que proporciona isso, toda essa forma de bem, essa paz que vai guardar tua mente e vai guardar o teu coração, vai guardar os teus sentimentos. Tá aqui, os vossos corações e os vossos sentimentos. Que eu e você, meus irmãos, continuamente venhamos experimentar isso dia a dia. Ainda que cheguemos a pensar que não significa muito, mas significa sim para mim e para você experimentar essa paz. Nós venhamos colocar diante de Deus
toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, toda a nossa inquietude, que não venha mais abalar a nossa vida, mas que venhamos aplicar isso aqui que o apóstolo Paulo ensina. Não estejais inquietos por coisa alguma. Façam conhecidas para Deus. Contem para Deus tudo aquilo que está causando inquietação e não fiquem inquietos. Contem tudo para o Senhor, porque Ele, com a sua paz, vai guardar os vossos corações e os vossos sentimentos. Então é isso, meus irmãos, que eu e você viemos experimentar isso continuamente para a glória de Deus. Deus abençoe a cada um, Deus nos abençoe e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações. Amém. Diego. Amém, apóstolo. Glória a Deus. Linda palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Contem tudo para o Senhor, como o apóstolo falou. Contem tudo, exatamente tudo que você estiver passando. Contem para o Senhor. Glória a Deus. Vou dar os avisos. No sábado temos o nosso programa de rádio, né, na RBN 107.9, o nosso programa Avivamento.home, o Avivamento no seu lar. Quem vai estar na direção ali, não sei se é o senhor, apóstolo? Provavelmente vai ser o Diácono Júlio. Provavelmente. Então, provavelmente, nosso Diácono Júlio estará lá dirigindo o nosso programa Avivamento.home. O varão, nosso líder dos varões aí, com voz de trovão, né? Nosso Diácono Júlio, grande abraço. E, apóstolo, tem mais alguma coisa no sábado? Não. Se tiver alguma coisa no sábado, estaremos avisando aí nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Nossa bispa estará avisando. E quero mandar aqui um abraço antes de terminar, né? Tem uns irmãos entrando aqui ainda. No domingo teremos o nosso culto, nosso primeiro culto às 17 horas, não é isso, apóstolo? Sim. E o segundo culto? Aí vamos ver a questão. Vai ser com intervalo de meia hora para para sair o primeiro culto, né? E nós organizarmos lá em cima. Entendi. Então, irmãos, no domingo temos dois horários, né? Às 17 horas e provavelmente às 18h30, no máximo às 19 horas. Isso, porque de 18h30 às 19 nós ficamos arrumando a estrutura. Isso, a Igreja Evangélica está seguindo todo o protocolo, né, para o funcionamento, né, devido à pandemia. E quero aqui mandar um abraço ao nosso diaconisa Rosâmio, o pastor Garcia, a diaconisa Heloísa, a pastora Líbia Ruiz, tem a irmã Mônica Santos, irmão Dene, a Paulinha. E a Mônica, Oi? Mônica Santos é a esposa do irmão Dene. Ah, tá. Tem a nossa bispa. E o missionário Duarte aí. Reginaldo Duarte, missionário Duarte. Ah, eu não estou ouvindo aqui. Deus abençoe, missionário. Glória a Deus. Então, meus irmãos, ficamos com mais um culto no lar da Igreja Evangélica Berla Rui. Nos vemos no domingo no culto, né, pessoalmente, e também na terça-feira, apóstolo. Confirma o culto na terça? Terça-feira. Né? Terça-feira. Meus irmãos, é porque vai depender do plantão da nossa bispa. Se ela estiver de plantão, nós faremos na quarta, como hoje. Se ela não estiver, nós faremos na terça. Então fique atento aí nos avisos. Nos grupos e nos avisos aqui também do sininho, né, Diego? Isso. Do Facebook. Bem lembrado. Curta nossa página, ative o sino de notificação, também a nossa
o nosso canal no YouTube. Daqui a pouco será postado toda essa gravação que está sendo feita, essa transmissão que está sendo feita aqui no Facebook. Daqui a pouco estará no YouTube. E compartilhe, né, com seus irmãos, com seus familiares, seus amigos, para que ouça esta linda palavra que foi dada pelo nosso apóstolo Andrei Valente. Apóstolo, muito obrigado, a paz do Senhor e a paz do Senhor aos irmãos. A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Deus abençoe e até domingo. Até domingo. Aliás, até sábado. Até sábado no Tom de Rádio. Verdade. Apesar de, quando eu falo assim, na participação, não quer dizer que eu estarei lá. Tá ok. A paz do Senhor. A paz do Senhor.